Fala pessoal! Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aulinha então. É a aulinha de continuação, tá? Da nossa história do Brasil. Então agora a gente vai ver sobre os governos gerais, sobre as capitanias hereditárias, a evolução administrativa da colônia, tá? Ao longo do século XVI. Vamos que vamos aprender então, vamos estudar juntos! Colonização do Brasil. A gente sabe que o modelo adotado foi o modelo de capitanias hereditárias, né? Não é novidade para ninguém, né? Essas capitanias, que são essas terras que foram doadas para nobres, para burgueses influentes, tá? Pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham prestígio na sociedade portuguesa, tá? E essas pessoas elas ficaram encarregadas de explorar aquele território, né? Então é uma colonização por exploração que a gente chama, né? Então a gente vai ter esse tipo de colonização em que o principal objetivo é pegar coisas dessa terra e enviar para Portugal. Pegar coisa aqui e enviar para Portugal. Pegar coisa aqui e enviar para Portugal. Tá bom, galera? Diferentemente de outras colônias que vão existir, tá, na América, por exemplo, as 13 colônias americanas, né, as 13 colônias inglesas, na verdade, que depois vão formar o Estado americano, essas 13 colônias elas eram, na sua maioria, colônias de povoamento, tá? Então, as colônias de povoamento são pessoas que vão lá para morar, para desenvolver comércio, né? Então, não tem aquela questão do monopólio colonial. Tá? Aqui no Brasil a gente vai ter esse monopólio colonial, né, onde não pode ter muito comércio interno, tá? O comércio tem que ser estritamente com a metrópole, né, no caso Portugal. E eu trouxe aqui para vocês a divisão territorial, como foi feita, né? Então aqui no caso como foi feita no fim das contas, como ficou os Estados Unidos, né? Olha só, quadriculadinho, se tu for pegar para ver o mapa dos Estados Unidos, tu vai ver que é um bagulho assim, né? E como foi feita a divisão de terras aqui no Brasil. Vou dar um spoiler para vocês. Esse modelo aqui, ele é horrível para o comércio interno, tá, gente? Esse modelo aqui, ele é melhor, tranquilo? Por que que esse modelo é melhor? Porque esse modelo aqui, por exemplo, nesse pedaço de terra aqui que tá o meu mouse, vai ter um cara que ele vai produzir algodão. Do ladinho dele vai ter um cara aqui, ó, esse cara aqui, ele produz, sei lá, laranja. E daí eles vão começar a trocar. Esse cara troca laranja com esse cara que faz algodão. Tranquilo? Aqui embaixo tem um cara que cria gado, então ele vai começar a trocar gado pela laranja desse cara, pelo algodão desse cara. Então o comércio interno ele é muito mais favorecido quando a gente divide melhor esse território, tranquilo? Aqui não. Aqui é quase que cada capitania tinha a sua própria autossuficiência. Tá certo? E além disso, a metrópole não permitia que o comércio interno florescesse muito, porque podia gerar um crescimento econômico dessas capitanias, certo? Então a gente vai ter duas coisas. Primeiramente, o crescimento econômico dentro da colônia vai ser muito pequenininho, quase não vai existir aqui, tá? E a segunda coisa, a gente vai ter uma desigualdade social muito maior, porque aqui, enquanto a gente está dividindo a terra para mais pessoas, né, os lotes de terra são menores, aqui os lotes de terra são muito longos. Olha só, aqui está melhor exemplificado, né? Aqui os pedaços de terra eles são muito maiores, ou seja, concentrando essa terra para menos pessoas. E assim a gente vai ter uma desigualdade social e uma concentração de renda muito maior. Tranquilo? Mas quem que recebeu essas terras foram os capitões donatários, né? Eu já falei que são as pessoas que tinham prestígio na sociedade portuguesa. Existiam duas cartas que o rei, né, o rei Dom João III, se eu não me engano, ele vai assinar, tá? Duas cartas para cada capitão donatário. Então a primeira é a carta de doação, onde o nosso querido rei de Portugal ele vai doar essa terra, ele vai ceder essa terra ao capitão donatário, né? Ceder todas as coisas que envolvem aquele pedaço de terra, né? Mas lembrando que na instância máxima essa terra é da metrópole portuguesa, certo? O que vai acontecer é que eles têm a possibilidade de explorar essa terra, a possibilidade de administrar e, enfim, fazer as procedências dessa terra. Tranquilo? O que vai acontecer é que além da carta de doação, nós vamos ter também a carta foral. A carta foral ela estabelece os direitos e os deveres do capitão donatário. Os deveres a gente já falou na última aula, né, que a gente fez ao vivo. Os deveres dos capitães donatários, eles são os seguintes: você precisa defender a sua terra, você precisa produzir e enviar para a colônia as produções, né, da terra, ou seja, cana-de-açúcar, tens que enviar o pau-brasil, enfim.
Tu tem também que cobrar os impostos e enviar os impostos para a metrópole, tranquilo? Mas quais são os direitos? Os direitos do capitão donatário são até que vários, tá? Então, os capitães donatários, eles poderiam pegar esse lote de terras que eles têm e dividir mais um pouco, e fazer então a divisão em sesmarias. O que são as sesmarias? São pedaços de terra. E dar pedaços de terra, pedaços de sesmaria, então, para colonos. E dar uma descentralizada, né, nessa colonização para facilitar o processo. O rei de Portugal permitia que o capitão donatário fizesse isso para facilitar essa situação de ter que administrar tudo, entendeu? E eles também poderiam fundar vilas, que são as cidades rudimentares que vão ter aqui no Brasil, tá? Então vão ser formadas algumas vilas, beleza? Eles poderiam arrecadar os impostos, com certeza, né? Uma parte dos impostos acabava ficando para eles, mas a maioria dos impostos tinha que ir para metrópole, tranquilo? E eles podiam então ter os lucros que vinham da terra. Como assim os lucros que vinham da terra? Plantações, tá? Então, por exemplo, plantação de cana-de-açúcar, o lucro podia ficar com o capitão donatário. Agora, os lucros que vinham das minas, os lucros que vinham do mar e os lucros que vinham de extrativismo, todos esses precisavam ir para a coroa, né? Então, pau-brasil tem que ir para a coroa, ouro, se fosse achado, tinha que ir para a coroa, né? E outras mais situações precisavam ir para a colônia. O capitão donatário tinha direito apenas à produção da terra em si, das plantações. Beleza, galera? Vamos continuar então. Agora vamos conversar sobre os governos gerais. O que estava acontecendo? Essas capitanias não deram certo, tá, pessoal? Não deram certo mesmo. A verdade é que só duas prosperaram, né? A de Pernambuco e a de São Vicente. E as outras, elas não prosperaram por conta da distância entre Portugal e Brasil, né? Por conta também da falta de recursos, por conta da falta de interesse, muitas vezes, do capitão donatário de manter essa situação onerosa. O que é oneroso? Algo custoso, algo caro, né? Era caro manter uma sede na capitania hereditária, organizar isso tudo era caro. Às vezes, muitos deles eles se frustravam com os ataques franceses, tá? E toda essa conjuntura vai fazer com que as capitanias, na sua maioria, não dessem certo, tá? Capitania de Pernambuco e de São Vicente deram certo porque houve um investimento maior, tá? Por mais que eles tivessem gastado muito no início, depois eles acabaram arrecadando os louros disso, né? Então eles começaram a fazer engenhos de cana-de-açúcar que no fim vão dar muito resultado para eles, certo? O que vai acontecer é que o governo, né, o Portugal, a coroa real, né, o rei de Portugal, ele vai perceber que não está dando certo, né? Só duas estão dando certo, então ele vai decidir centralizar o governo do Brasil. Tranquilo? O que vai acontecer é que a gente vai ter então a criação do governo geral. O que é o governo geral? É uma centralização onde a gente vai ter um cara que vai ser o cara que vai representar o rei. Quem é esse cara? É o governador geral, é o governador, tá? Esse cara, ele vai cuidar da defesa, é ele que tem que articular internamente como que vai defender o Brasil, é ele que vai cuidar da exploração, né? Ele vai organizar a galera, tu vai ali pegar pau-brasil, tu vai focar em procurar ouro, tá certo? E ele também vai cuidar da administração, né? Toda essa situação de cuidar, a capitania de ciclano, de fulano e tal, vai organizar as capitanias hereditárias e a organização interna delas. Tranquilo? O que vai acontecer é que mais tarde, né, lá pro próximo século, que é assunto de outra aula, mas já vou dar um spoiler pra gente entender. Vai ser criado o Conselho Ultramarino, né, que vai ainda fiscalizar o governo geral. Então o Conselho Ultramarino, ele vai ser um órgão mediador, tá? Representando mais ainda a coroa portuguesa. Tranquilo? E aí a gente vai ter alguns órgãos administrativos que foram criados para ajudar o governador, tá? Quem que vai ser esses caras? Vai ser o Capitão Mor, que é o cara que cuida do militarismo, cuida da defesa do Brasil, tá? Vai ter o Provedor Mor, que é o maior cara que vai cobrar os impostos, os tributos da população que está no Brasil. E a gente vai ter o Ouvidor Geral, que é o cara que vai cuidar da justiça, né, dentro da colônia. Esse cara, ele vai cuidar das relações entre as pessoas. Beleza? E aí a gente vai ter também uma situação. Você lembra que eu falei que o capitão donatário podia dividir a sua capitania em sesmarias para facilitar a administração? Então, eles vão fazer isso porque é muito útil, né? E aí tu não precisa ficar cuidando de tudo. E eles vão selecionar os homens bons
tá? Quem são os homens bons? São pessoas que vieram de Portugal que tem muito prestígio, né? O topo da classe social, né? A classe social dominante, né? São nobres e os altos comerciantes, né? A nobreza togada, que são a galera que comprou os títulos nobiliárquicos, né? Compraram os títulos de nobreza. Esses caras, eles vão ser chamados de homens bons. E eles vão receber essas sesmarias dos capitães donatários e eles vão fundar, então, as câmaras municipais. O que que são as câmaras municipais? As câmaras municipais, elas vão ser instâncias mais internas de administração. Então, os homens bons, eles vão ser os caras que vão governar internamente, né? Dentro das capitanias hereditárias vai ter uma instância um pouco menor do que o governo geral, que são as câmaras municipais. Elas vão ser poder executivo, judiciário e legislativo de um pequeno pedaço de terra, tá? De uma vida e seus entornos. Tranquilo? Então esses homens bons, eles vão ter um poder local muito acentuado. Tranquilo? E aí eles vão ter então esse encarregamento de administrar localmente, né, tais territórios, tais situações, tranquilo? E aí a gente vai ter então os governos gerais. Quais são eles? Quem foram os governadores gerais? Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês uma câmara municipal que tinha na época, tá? Então eles começaram a construir, né, uns casarões para abrigar, né, essa gente que tenha prestígio na sociedade. E aqui a gente tem esse feio aí que vai ser o Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador geral, tá? Tomé de Souza. Gente, o que vai acontecer é que o Tomé de Souza, ele vai governar e ele vai criar a primeira sede, a primeira capital do Brasil, que vai ser Salvador. Em 1549 ele vai fazer isso, tá? Ele vai ficar até 1553 e ele vai então criar Salvador na capitania da Baía de Todos os Santos, que agora vai ser um pouco menos do seu capitão donatário, tá? Então essa capitania ela vai ser transferida para o Tomé de Souza, para a coroa portuguesa, para administrar o Brasil todo e Salvador é a capital. Tranquilo? No governo do Tomé de Souza, a principal coisa que ele vai fazer vai ser conversar com todos os capitães donatários, então ele vai viajar o Brasil todo para conversar com essa galera, né, fazer planos de administração, planos de defesa, e ele também vai trazer, né, junto consigo, as primeiras cabeças de gado para o Brasil, né? A gente então tem que começar a produzir gado aqui, né, para facilitar, né, a relação da comida aqui, para não passar fome a galera que agora está se instalando aqui, né? E também para procriar esse gado e vender para a Europa, né? A gente vai ter também os primeiros jesuítas, tá? O primeiro bispo do Brasil vai ser Dom Pero Fernandes Sardinha, né? O Sardinha vai ser o primeiro bispo do Brasil que vai chegar junto com o Tomé de Souza. Agora nós temos os jesuítas vindo para cá, aqui no contexto de Contra-Reforma, tá? E no contexto também da Igreja Católica querendo se expandir. Tranquilo? Então nós vamos ter aí os primeiros bispos formando as primeiras catequeses no Brasil no governo de Tomé de Souza. Vejo vocês numa próxima aula. Valeu!